Imagina você ter a habilidade de voltar ao passado e encontrar a Sui a 14 cents. É claro que se você tivesse essa habilidade, você provavelmente voltaria a um passado que você pudesse comprar o Bitcoin a 14 cents. Mas, brincadeiras à parte, eu vou falar de um criptoativo hoje no canal que se assemelha muito à Sui e, é claro, contém os riscos, né, dessa possibilidade de grande valorização e oportunidade daqui para frente. Então, família, sem mais delongas, sem vinheta, já direto ao ponto, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Liga Cripto Reserva. Se você já conhecia a gente do nosso anterior, estamos lutando para restaurar, já estamos caminhando aí para um final, né, de um processo e muito em breve a gente deva ter novidades. Mas se você não me conhece, meu nome é Mário, muito prazer, e já aproveita para se inscrever aqui no canal da Liga para ficar por dentro de tudo que é importante e acontece aí impactando o mercado cripto. Então, família, como eu estava dizendo no início do vídeo, né, o projeto que eu quero falar hoje é a Keta, ou Kita, né, ou KTA, que são as letras ali, a sigla, né, digamos assim, do seu token. Para a gente começar, família, uma breve definição. A Kita, ou Keta, é uma blockchain de camada 1 de alto desempenho projetada para unificar transações entre diferentes blockchains, sistemas de pagamento em moeda fiduciária, eliminando intermediários, reduzindo taxas. Até aqui uma narrativa muito semelhante a blockchains em geral, só que aí entra as similaridades, como eu disse, em relação à SUI, finalidade de transação em 400 milissegundos e capacidade de processar 10 milhões de transações por segundo. Aqui estabelece um novo padrão da indústria para velocidade e escalabilidade, que é um dos pilares da SUI. Só que nós temos ainda mais similaridades entre a Keta e a SUI, e aqui vai a principal. Fundada em 2022 e apoiada por Eric Schmidt, ex-CEO do Google. A Keta foi projetada para atender rigorosos requisitos regulatórios, operacionais de instituições financeiras e, além disso, eles incluem na sua própria blockchain um sistema de KYC, garantindo segurança, né, principalmente para quem gosta desse perfume tradicional, além de, é claro, suportando nativamente a tokenização de ativos de identidade digital, tornando-a uma plataforma ideal para stablecoins e transferências de ativos do mundo real, famoso RWA. Então, família, é uma blockchain que tem sim a sua narrativa, né, bem expressiva, bem forte, mas o ponto principal, né, o que eu acho que se assemelha bastante, tirando a parte da velocidade, da grande escalabilidade da rede com a Sui, é o fato de, na sua concepção, termos o envolvimento de pessoas importantes para as finanças tradicionais. No caso da Sui, foram engenheiros da Meta, né? Ex-funcionários aí de cargos avançados, de cargos importantes, que eram da Meta, posteriormente fundaram a Sui. Aqui no caso, não é exatamente a mesma história, mas você tem o ex-CEO da Google financiando um projeto. E a expectativa é que ele o tenha feito, né, investido nesse projeto, pelo fato de acreditar no longo prazo, né, de acreditar nas suas propriedades. Um pouco mais adiante, família, passando pela sua homepage brevemente, aqui a gente tem até uma citação do Eric Schmidt, né? A sua homepage é muito bem feita, mas eu não vou perder aqui muito tempo analisando. A gente já entra diretamente nas linhas gráficas, na verdade, até antes disso, só destacando como eu puxei, como eu conheci essa moeda, né? Foi via o Token Metrics e foi há 2 semanas atrás, tá? Você vai entender a importância disso quando a gente entrar nas linhas gráficas. Então, família, em relação a preço, como você pode perceber, no CoinMarketCap a gente tem 1,18. Na Uniswap, ela está mais próxima desse preço, né? 1,19, estava 1,20 alguns minutos atrás. E a gente tem na Bluefin, por exemplo, que é parceira do canal, uma das parceiras, né? A principal parceira do canal que apoia todos os nossos vídeos. A Bybit, inclusive, para a gente, é a melhor plataforma de trade do mercado, seja para spot, seja para alavancagem. Se você ainda não fez o seu teste, tem um link aqui embaixo para você não só criar sua conta, mas também criar sua conta aproveitando bônus e promoções. Mas dando prosseguimento aqui no caso da Bluefin, por que a gente tem essa diferença tão grande, tá? Primeiro ponto é que a gente tem a maior parte do volume de negociação dessa moeda em DEXs, ou seja, a gente está falando de 85% do volume hoje vem de DEXs. Se a gente for falar em SEX, né, ou Centralized Exchanges, a gente vai ver a Bluefin com apenas
0,19% de todo o volume. Então, o que eu acredito é que está tendo ali um gargalo maior no livro de ordem, por isso o preço não só sobe mais rápido, como eventualmente pode também dar pulos maiores em termos de correção, mas a gente está vendo aí a KTA a $1,50 na Bluefin, enquanto a gente tem um preço mais abaixo do restante do mercado, basicamente. Dito isso, família, o primeiro ponto que eu destacaria, que provavelmente até resolverá esse problema de discrepância de preço, é o fato de você não ter essa moeda listada numa grande exchange, numa Bybit que seja, numa Binance, numa Coinbase. Todas essas grandes corretoras, né, até mesmo, sei lá, Crypto.com, ela não tem ainda KTA ou KETA. E isso, além de ser um problema por conta dessa variação do preço, eventualmente, né, a dificuldade de você ter liquidez, pode ser também uma grande oportunidade caso ela passe a ser listada nessas grandes gigantes, né, nessas grandes corretoras. Bom, família, feitas as devidas explicações, está voltando aqui para o gráfico da Keta na Bluefin, só porque eu acompanho ele há mais tempo, inclusive, como eu disse no início, um pouco mais atrás nesse vídeo, né? Eu descobri essa moeda há mais ou menos uns 15 a 20 dias atrás. E ela estava no patamar de 80 centavos, fazendo muito próximo ali da sua máxima histórica naquele presente momento. Então, ela chegou a recuar, voltou para esse patamar de 80 e poucos centavos e, mais uma vez, mostrou outro recuo, dessa vez com fundo ascendente. Então, aqui já me pareceu uma excelente oportunidade e ainda teve uma outra segunda entrada, que eu diria como uma boa oportunidade, que foi rompida essa resistência dos 80 centavos, bateu uma nova máxima histórica, voltou exatamente nesse ponto de 80 centavos, e essa, tá, foi a entrada que eu aproveitei e surfei aqui essa onda de valorização até essa nova máxima histórica. Mário, onde você comprou? Normalmente eu compro, quando não tem na Bybit, né? Normalmente eu compro aonde a gente encontra o maior volume, nesse caso, a Aerodrome, e você pode realizar essa troca com Ethereum Rapid, né? O Ethereum envelopado, digamos assim, dentro da rede da Base, da L2 do Ethereum. E aí, família, eu deixei esse print aqui ao lado só para mostrar para vocês, né? A primeira vez que eu comentei sobre essa moeda, de 18 de maio, e eu fiz uma postagem lá na nossa comunidade no Telegram, no nosso grupo VIP, que inclusive faz parte ali do nosso clube de membros. E se você ainda não faz parte, aguarda um pouquinho, porque assim que a gente restaurar o nosso canal, vai ser possível ingressar novamente. Por enquanto, a gente pode dizer que estão fechadas ali as inscrições momentaneamente. Quem já está dentro continua sendo nutrido de informação. E até o momento, tá, eu não achei nenhuma outra, digamos assim, gema, nenhuma outra grande oportunidade com fundamento, que não seja meme coin, tá? Para que eu passe lá no clube de membros. Mas é o que eu tenho feito, principalmente nesse ciclo. Então, eu comentei sobre a Colaterais, a 03578, mas no dia 18 de maio, ela está esse preço hoje, mas só depois dela atingir novas máximas históricas. E na mesma época, tá? No mesmo minutos depois, eu fiz a postagem aqui da Keta, falando aqui, ó, uma pegada de Sui. E família, a 1,28 agora, eu esperaria uma movimentação, pelo menos de retorno, para essa zona esverdeada. Que eu posso colocar aí uma zona de interesse entre $1 e $1,15 aproximadamente. No gráfico de 3 dias, puxando aqui da base do movimento desde a descoberta da máxima histórica, reparem que ela já corrigiu, né, adentrando ali a zona próxima do 0,61 da FIB, que seria ali em $1,05. Então, algo próximo dessa zona, eu acredito que seja uma boa reentrada, né? Ou para quem ainda não entrou, uma boa entrada para surfar o que eu espero que seja um bom ciclo, uma boa bull run para essa moeda. Lembrando que isso aqui não é conselho financeiro e tudo que traz grande oportunidade também traz consigo grandes riscos. Se a gente for olhar o gráfico da Uniswap, a gente repara também, dessa vez puxando pelo semanal, tá? Porque a gente tem uma vida gráfica maior, olhando pelas exchanges descentralizadas e puxando dessa base de preço, que dessa base do movimento até o nosso topo, na sua nossa máxima histórica até o momento, a Keta corrigiu até o 0,382 da FIB, ou próximo disso, né? Entre o 0,382 e o 0,5, ameaçando a zona do 0,5, e a gente encontra mais uma confluência, né? Então, algo em torno de $1, tá? Até pelo valor
bastante representativo, né? Acredito que seja ali o próximo ponto de suporte numa possível correção, visto que a sua última consolidação foi respeitando aí a zona dos 80 centavos. E aí eu me refiro a essa consolidação prévia aqui antes de novas máximas terem sido descobertas. O que mais a gente pode falar dessa moeda, família? Então, ela tem hoje 471 milhões, já não é um micromercado, mas também não é nem ainda meio bilhão de dólar, né? Ela tem um total máximo aí de circulação, 1 bilhão de tokens, mais 400 milhões em circulação. Esses 60% que ainda faltam adentrar seriam um problema? E eu te digo que não serão um problema até 2028, se eu não me engano, né? Então, é isso mesmo. O que aconteceu aqui? Eu percebi que tem uma carteira, né, um endereço, que tem 59,79% desse supply. E até mesmo pesquisando junto com o Grok, né, que foi o meu detetive estagiário, eu botei aqui o endereço da carteira e apareceu que, de fato, esse endereço, conforme informações disponíveis, era uma carteira da Sablier. E Sablier é um protocolo de streaming de pagamentos, ou de vesting, né, de certa forma, que detém esses 597 milhões de tokens, equivalente a 60%. Só que, qual é o intuito disso? Essas reservas são relacionadas a alocações para equipe, fundação, investidores iniciais, conforme descrito no tokenomics da Keta. Como eu disse, né, apesar do montante ser grande, ali 60%, ele está fechado, ele está guardado até março de 2028, se eu não me engano, e tem outros 2029, outras datas aqui em 2029. E, família, um outro ponto bastante importante que me chamou a atenção e fica aqui oscilando é que, em relação ao ecossistema da Base, tá? A Kita, ela é basicamente top 3, top 4, tá? De liquidez nessa Layer 2 tão importante para o Ethereum. Ela só perde, tá, em termos de liquidez, para a Aerodrome, que é a principal DEX, inclusive, onde você pode comprar e vender Kita, como também ela perde para Coinbase Rapid Bitcoin, que são os bitcoins envelopados dentro da rede do Ethereum, na específica Layer 2 da Base. Pode ver que, mais uma vez agora, né, nas últimas 6 horas, a Keta reassume o terceiro lugar, o top 3. Então, assim, a moeda está sendo muito trocada. Para a gente fechar, família, eu estou numa página aqui no Duna Analytics que você pode botar o endereço do token e ele te traz diversas informações interessantes. Vamos a elas. Seja, né, a quantidade de holders dia após dia, pequenos holders, holders médio e grandes holders, baleias, tá? As posições aqui, no caso, são, é porque eu vi a página de quem criou, tá? No caso, o Gekushnik, tá? Aqui é uma posição de 1.000 tokens, 10.000 tokens e 100.000 tokens. Repare que, nós, apesar dos pequenos holders não serem tão expressivos, né, em termos de posição, é ali que a gente tem o maior crescimento, que vem puxando, né, esses holders médios e, na minha opinião, né, por fim, puxando também movimentações de baleias. E reparem que nessa imagem, tá, daily buyers and sellers, ou seja, né, os compradores e vendedores diários, eu consigo ter ali uma nítida impressão que essa alta, ela de fato ela não é artificial e a gente está tendo há algum tempo uma pressão compradora bem maior do que a vendedora. Então, família, como eu falei no meu último vídeo, ainda vejo o mercado das altcoins muito dependente do Bitcoin. A gente vê o Bitcoin que ontem buscou 110 mil dólares, começa a corrigir agora indo para 108, e me parece que o mercado das altcoins vai tirando parte, né, dessa valorização do dia de ontem por conta dessa correção. Com a Kita não é diferente, tá? Eu estou vendo esse pullback com bons olhos, visto que ela acabou de atingir novas máximas históricas, e eu já comentei as zonas que eu estaria interessado, né? Se ela respeitar, principalmente, tá, esses 90 centavos, que foi o último ponto ali de resistência, em que ela teve um toque de suporte aqui nessa vela de 3 dias, seria ali, para mim, uma das melhores zonas de compra abaixo de $1, então de 90 centavos, entendendo não o curtíssimo prazo, apesar dela continuar muito forte, tá? 90,26, mas pensando, né, nesse criptoativo para uma explosão de mercado, para uma continuidade de bull run que eu acredito que a gente vai ter nesse ano de 2025. Por fim, família, se nós estivermos certos, aí sim a gente pode sonhar, tá,
com uma Queta não mais a $1,20, né? Porque eu fiz a inversão no início desse vídeo. Mas se a Queta, né, bater a capitalização de mercado que hoje a Sui tem, ela faria ali 24,69x. A gente está falando de uma Queta $28, nada mal para uma possível altcoin season. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Você acha que esse é um bom projeto? Faz sentido o que eu falei? Então, eu fico aguardando aí os comentários de vocês e, principalmente, o like, família. Não deixa de soltar o like, ajuda muito a gente nesse momento, principalmente para que a gente chame novas pessoas, né, para essa discussão do mercado das criptomoedas, que é a nossa vida. Então, por hoje é só, família. Não é assunto desse vídeo, mas a Colate, ela vem seguindo aqui esse canalzinho de baixa, indo para pontos, na minha opinião, de entrada bastante interessantes, ainda mais se a gente perceber, né, as altcoins reacendendo um bom momento, quem sabe a dominância do Bitcoin baixando, e aí tudo fique melhor para o restante do mercado. Beleza? Grande beijo, grande abraço, família. Até a próxima. Fui!